Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o Celso Cotrim, que além de apresentador de TV, além da formação como gestor público, estudou administração com ênfase em administração pública e é pós-graduado também na área, ele também é pré-candidato nas eleições desse ano. Celso, no bloco passado, você falou que a solução é educação. Então, e que o problema é que a educação precisa ser encarada com a vontade política distinta, porque dinheiro tem, dinheiro é empregado. Mas como é que a gente vai justificar para o telespectador que um juiz recebe de auxílio moradia um valor maior do que o piso salarial do professor? Como é que a gente justifica isso? Pois é, quem tem que justificar não somos nós, Elan. Quem tem que justificar são os políticos. Quem tem que justificar são esses que fazem essa legislação que permitem esses salários. Quem tem que justificar é o Poder Judiciário, que faz os aumentos do salário. Nós, ao contrário, o que nós temos que fazer é chamar o debate para essa discussão. O debate ele tem que ser aberto para isso. É inadmissível nós termos professores ganhando menos o piso salarial dos professores, e aí a gente tem que remontar mesmo alguns anos atrás, algumas gestões. O governo de João Henrique, por exemplo, prefeito de Salvador, teve duas coisas. Uma, o salário do professor do município de Salvador, às vezes, chegou a ser maior do que professor do governo do estado da Bahia. E a maior nota do IDEB que o município de Salvador já teve continua sendo dessa época. Então, volto a dizer a você, vontade política. E aí quem tem que explicar? Auxílio moradia, auxílio paletó, verba indenizatória. Quem tem que explicar esse derrame de dinheiro para a contratação de assessores são os políticos. Quem tem que explicar isso aí é o judiciário. Portanto, se até me permita dividir aqui com você um pouco a bancada, convidar o Poder Judiciário para vir se explicar. Convidar os políticos que ainda pedem isso e que concordam com isso, que venham se explicar. Eu mesmo estou muito à vontade, vou lhe pedir licença, inclusive, aqui, para apresentar uma declaração que registrei em cartório, dizendo exatamente o inverso disso. Qual é o inverso? Onde eu apresento 7 questões registradas no cartório, aqui em Salvador, na capital, ao lado do Shopping Sumaré. Está lá o registro. Primeiro dizendo o seguinte: eu sou contra o país ter 81 senadores. Completamente contra. Essa cópia mal feita da Constituição americana para a brasileira, onde lá era base 2 e nós ainda colocamos base 3, não nos atende. Mas isso tem uma razão de ser. Na época da ditadura militar, sim, houve aquela primeira eleição de 1974, sim, onde a oposição, eles perderam um pouco o controle político, sim, a oposição ganhou e eles inventaram um senador biônico. Entendeu? Além disso, tem a explicação da Constituição Federal, que por conta da representação dos deputados federais por estados e aí ficar de forma desigual, para contrabalancear isso, essa desigualdade da representação dos estados na Câmara dos Deputados, o Senado Federal teria 3 representantes de cada estado, independente do tamanho, para dar essa igualdade e não ter mais benefício para um e menos benefício para outro. E aí a gente propõe que fique um só por cada estado brasileiro. O segundo ponto é de que a gente não concorda com 8 anos de mandato para senador. E lutaremos permanentemente a partir de janeiro de 2019, se vocês não derem a oportunidade, se Deus assim permitir, para que o mandato seja reduzido para 4 anos, que ainda acho muito, e sou a favor, inclusive, do recall anual. Terceiro ponto. Tem países nos Estados Unidos que faz de 2 em 2 anos, por exemplo. Pois é. E aí permite, inclusive, que pessoas do quilate de Sérgio Carneiro, que pessoas do quilate de Severiano Alves, que pessoas do quilate de Celso Cotrim, que pessoas do quilate de Domingos Leonelli, pessoas que muito contribuíram com a política em nosso estado, que aí neste recall seja separado o joio do trigo e esses continuem contribuindo com a política e não esses outros ou outras que a gente vê e sabe o que andam fazendo por aí. E aí o terceiro ponto nosso, registrado em cartório, é que nós somos contra a reeleição em todos os níveis. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente.
E por que isso? Primeiro, que a gente não acredita que política é profissão. Segundo, que o verdadeiro político ele tem que ser líder. E o verdadeiro líder é aquele que permite o outro ser. Então tem que oxigenar a política. Não dá para a gente ter vereador como tem aí, se vocês baterem, assistindo a gente aqui agora, no site da CNT, onde vocês também estão nos vendo, fora TV aberta e todos esses outros canais, onde está sendo transmitido. Mas se vocês forem no Google e botar ali, tem vereador que tem mais de 46 anos de mandato. Que é isso? Então nós somos contra a reeleição. Essa indecência em nosso país. Mesmo no Legislativo? Completamente. E se eu não conseguir avançar com isso, eu não sou candidato à reeleição, está registrado em cartório. Mas você não acha que uma experiência, sobretudo uma experiência legislativa, é um fator positivo? Eu estou falando apenas do Legislativo. Ok. Acho fantástico. Agora, acho que tanto eu posso ter uma boa experiência no Legislativo, quanto o Zilan, quanto Cláudia, quanto o João, porque só eu que posso contribuir bem para esse processo. Por que não oxigenar e permitir com que os outros também possam se apresentar e ficando em um mandato só? Quarto ponto é o seguinte. Na realidade, eu acho que se apresentar, todo mundo pode. A questão é o telespectador votar nele. Perfeito. Então, eu acho que talvez a oxigenação e reconduzir. Sim, mas a oxigenação não é a impossibilidade do sujeito se candidatar. É o telespectador ter uma consciência política e um acompanhamento político para que ele, querendo, renove. Perfeito, você está corretíssimo. E volto no X da questão do bloco anterior. Questão da educação. Nosso país não teve e não tem interesse em investir com que a sociedade, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, tenha a possibilidade de fazer essa crítica. Não interessa ao nosso país. Interessa é a massa de manobra para eleger exatamente esses ou essas que não têm compromisso. Sim. Mas quero só lhe pedir uma coisa aqui, só para terminar aqui. Termine. Eu não acredito, e aí volto na tese de que política é profissão, não concordo, e por isso que também está registrado em cartório, de que o meu salário de senador, se assim for eleito, volto a dizer, ele tem que ser correspondente a quanto eu ganho hoje na iniciativa privada. Por exemplo, eu estou chefe de gabinete da Universidade Católica de Salvador desde 2014. Então, quando eu me eleger, o meu salário tem que ser esse mesmo. Senão, eu estou indo para lá com outro olhar, outra visão, a não ser contribuir com a sociedade. Então, desta forma, o Senado Federal irei entregar à mesa diretora um ofício solicitando de que o meu salário seja correspondente ao que eu ganho hoje. 5 pontos. Mas aí tem uma coisa, nós estamos falando de salário, mas tem a verba de gabinete. Como perfeito, é que fica vamos chegar lá, está no ponto 6 e no ponto 7, vou chegar aqui no 5º e vou logo para a verba indenizatória. Ponto 5º, quem te diz é o seguinte, nosso gabinete não será cabide de empregos. É uma indecência o tratar o dinheiro público da forma como é tratada. E sim, como é que você vai resolver, então, para a logística da sua atividade parlamentar? Simples. A Câmara Alta, ou seja, o Senado Federal, tem muitos funcionários em todas as áreas, concursados e que estão na casa, às vezes, ociosos. Então, nós iremos solicitar à casa um advogado concursado da casa para estar no nosso gabinete, um jornalista concursado da casa, um motorista concursado da casa, e aí a gente acaba esse tomar lá da cá, com o vereador tal, com o prefeito tal, com a liderança tal, com o prefeito tal, para apoiar a gente em época de campanha, está todo mundo amarrado. Ao longo do mandato, só 2 ou 3 trabalham e os demais não, porque eu estou pagando minha dívida de campanha eleitoral com o Zilan. Então, esse 5º ponto para a gente é fundamental também para a moralização da política em nosso país, cortando na nossa própria carne. O 6º ponto, que foi o que Zilan disse, eu não aceitarei essa verba indenizatória, em hipótese alguma. Sim, Celso Gotrim, mas você, para candidato ao Senado, está renunciando à verba indenizatória, e essa verba existe para aluguel de escritório no seu estado de origem, para aluguel de veículos, para locomoção do parlamentar, da sua assessoria, no exercício do mandato. Passagens aéreas, passagens terrestres. E aí vai fazer como? Irei solicitar ao
Senado Federal, que ele nos apresente esses produtos e esses serviços. Porque se fosse tudo pelas vias normais, se fosse tudo preto no branco, se as notas fiscais batessem com produto e serviço adquirido, se as notas fiscais viessem procedendo de empresas que estavam prestando serviço e produto, eu ia discutir só a quantidade. Sim, mas peraí. Aí tem uma questão aí que eu gostaria de analisar contigo. Em primeiro lugar, então o problema não é a verba indenizatória. O problema é a pessoa que está lá utilizando a verba indenizatória. Pronto. Então seria o caso de matar a verba indenizatória ou tirar a pessoa que está fazendo isso? As duas coisas. Quando a gente precisa colocar a ordem, a gente tem que estabelecer. Para que a gente estabeleça a ordem, a gente tem que criar o caos. E nesse momento a gente dá esse freio de arrumação, tirando para que a casa organize. E depois que nós tivermos pessoas comprometidas com a boa aplicação do recurso público, voltar a discutir a necessidade de implantação ou não, aí são outros 500, eu concordo. Mas fase 1, a gente precisa fazer isso. Uma outra coisa que você falou, que você botar novas pessoas. As pessoas que estão lá não são representantes do povo e, portanto, parecidos com o povo que representam? Em tese, sim. Na prática, não. É o que a gente mais vê aí, né? Parlamentares que se elegem com os votos dos trabalhadores e votam contra os trabalhadores não são do mesmo sangue. Parlamentares que votam com os votos das mulheres e chega na hora, tiram as mulheres das chapas, não são do mesmo sangue. E aí a gente vai para o 7º e último ponto registrado em cartório. Nossa emenda parlamentar anual tem uma cota de 14 milhões e 800 mil. A metade disso, 50%, será feita em consulta pública e a população baiana é que irá decidir onde vai colocar esse dinheiro a partir da prioridade estabelecida na votação, que acontecerá também nesse site que nós, a partir de 1º de janeiro de 2019, iremos colocar no ar. Sim, Celso, mas quem não votou em você é baiano, é baiana, paga o imposto que deriva essa você não representa emenda parlamentar. O eleito que ganha a eleição, ele não representa só quem ele votou, Pronto. Ele representa todo mundo. Perfeito, perfeito. É exatamente nessa tese que a gente tem que botar consulta pública para que decidam, senão eu só dou os meus apaniguados políticos, apaniguadas políticas, mas aí eu devolvo aqui a Zilan essa cópia dessa declaração para que Zilan tenha em mãos para poder nos cobrar também esse compromisso público assumido em cartório. Está aqui guardado. Porque a gente acredita de que palavra tem que ser cumprida. E uma das coisas para nós brasileiros e brasileiras que estamos desacreditados e desacreditadas na política é que a gente registre tudo para que possa passar maior credibilidade. Então, nós vamos interromper aqui o nosso bloco e nós vamos continuar depois do nosso bate-papo. Voltamos aqui do Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, 1 minutinho apenas. Até já.